Buenas, 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 jogados! Cá estamos com a nossa live 707 de hoje. Hoje a gente vai dar sequência aqui, batendo um papo rapidinho sobre sabedoria no livro de Provérbios, capítulo 5. Falamos sobre Provérbios 1, 2, 3, 4. Hoje a gente vai ler alguns textos aqui de Provérbios, capítulo 5, apenas pra gente bater um papo mesmo a respeito e responder algumas perguntas com vocês daqui a pouco. Um abraço para todo mundo que está chegando e você que chegou nessa plataforma aqui. Eu estou em duas, ok? Você que chegou aqui, por gentileza, dedinho na tela, curtindo aqui para a plataforma entregar para mais pessoas também, avisar mais pessoas que a gente está aqui. Então, dedinho na tela, por gentileza. Bora lá. Bora lá. E você que está aqui também, buenas, broção, hermano, um abraço. Marcelo também, Doug, um abraço para Pri, nosso time, Camila. Bora lá, quem mais que tá chegando aqui, vamos ver. Hoje eu demorei um minutinho a mais aqui, ó. Gogão, um abraço. Vamos ver quem mais tá chegando aqui. Dedinho na tela aí, gente. Vamos lá para 1K de curtida para já começar aqui. Provérbios capítulo 1, a gente vai bater um papo a respeito de Provérbios capítulo 5. A gente vai bater um papo em relação a isso aqui. E olha, é meio pesado o Provérbios 5, não sei se você já leu, mas aqui é uma advertência bem concisa mesmo, uma advertência bem pesada mesmo sobre a questão da lascívia, sobre questões de algumas práticas aí sexuais. Então, enfim, vamos bater um papo sobre isso aqui e eu quero responder perguntas sobre esse assunto aqui também hoje, tá bem? A gente vai dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 partes que eu quero ler para vocês rapidinho aqui. Bora lá? Bora, bom, enquanto vocês estão curtindo aqui, eu já vou começar a ler um pouquinho para vocês, para a gente já adiantar, ok? Então, Provérbios 5 vai falar sobre a advertência contra a lascívia. Começa assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos e os meus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Bom, aqui Salomão está ainda dando instruções sobre a sabedoria. Agora ele alerta os perigos de dar ouvidos à sedução. Aqueles que disponibilizam os seus ouvidos às palavras de sedução podem facilmente ser traídos ou atraídos nos braços ou aos braços do pecado, né? Então, Salomão começa a falar sobre a importância daquilo que nós ouvimos. E é interessante algumas pessoas, até na live passada, se não me falha a memória, teve um camarada aqui falando sobre eu caio sempre em tentação e tal, tá difícil, eu consegui resistir. Até falei para ele, né, sai correndo, né, não fique tentando enfrentar isso. E aqui, o que Salomão está falando, né? Se você der ouvido a isso, é óbvio que daqui a pouco você vai cair nisso. O problema principal ali não está em cair no momento. Olha só, eu atendi uma moça há alguns anos atrás. E aí, em determinado momento, ela estava atendendo ela já fazia alguns meses. Ela me ligou, né, muito mal e triste demais com uma situação que tinha acontecido. E então ela me contou, olha, eu acabei cedendo, eu caí, né, uma amiga ligou, eu fui numa festa. E lá nessa festa depois era para eu ter ido embora, porque eu só ia com ela levá-la e depois eu já ia embora. E eu acabei entrando, aí ali conheci algumas pessoas, ficamos conversando, aí eu bebi alguma coisa ali rapidinho, mas eu a todo momento eu queria ter saído dali, né? E aí a hora que eu parei para perceber, eu saí com alguns rapazes, saí com uma moça lá também e tal, e passei a noite lá. Aí eu perguntei para ela, aonde você acredita que você errou? Qual é o momento ali que você errou? Ela falou, é o momento que eu cheguei lá, era para eu ter deixado a minha amiga e ido embora. Mas eu não fui, eu resolvi entrar. Eu falei para ela, não foi esse momento, ok? Não foi esse momento que você errou. O momento que você errou foi o momento que você deu ouvido
para alguém que está com uma vida completamente diferente daquela que você quer ter. Aquele momento que você parou para ouvir essa moça, pronto. Porque se você não quer viver algumas coisas, por que você vai caminhar com pessoas que vivem isso? Se você não quer esse tipo de vida, por que você vai sentar com pessoas que vivem assim? E vai ouvir essas questões? Então, quando ela para ouvir, depois ela é despertada no desejo de ir com a amiga. Quer dizer, é um desejo atrás do outro que vai sendo despertado. Agora, se aquela amiga chega e começa a falar sobre, então, porque vai ter uma festa, olha, não quero isso, ok? Tchau, eu já não estou nessa, não quero isso para minha vida, então acabou. Você já corta ali, agora ela deu ouvidos. O que esse é um exemplo verdadeiro, o que aconteceu, uma moça que eu acompanhei. O que isso nos ensina é em relação àquilo que você está ouvindo. Corta. Simplesmente corta. Entra num Uber, o cara ali começa a falar um pouquinho, acabou. Desce, vai embora. Ah, não, fica, fala, se abre, não sei o que tem e tal. Depois, o problema foi o quê? E aí vai acontecendo as coisas. Então, quem não quer, não começa. E não deixa o outro começar. Agora, quem quer, deixa o outro começar, começa e depois arruma uma desculpa. Então é isso que Salomão está falando. Olha, inclina os seus ouvidos para mim. Ok? Ele está falando, aqui ele deu o exemplo dos lábios da mulher estranha, mas vale do homem estranho também, destilam favos de mel. Quer dizer, é doce, é saboroso, chama atenção, é mais suave do que o azeite, ele coloca aqui. Uau! Quer dizer, é algo gostoso, é algo bom. Você está no perrengue com o seu marido, no perrengue com a sua esposa e vem alguém com ó, e aí você vai. Mas uma mulher séria, um homem sério, ele não dá brecha para essas coisas. Quer dizer, ele não permite que chegue nesse ponto. Se você permitir que chegue no ponto da sedução, você já foi imprudente. Você já assumiu o risco. É que nem a ideia do assumir o risco de matar, né? Você já assumiu o risco já. Eu lembro que Billy Graham dizia que ele não subia no elevador com uma mulher sozinho. Ok? Não é uma doutrina isso, ok? Não é que todo mundo tem que fazer isso, mas ele identificou que isso para ele poderia ser complicado. O que ele fez? Eliminou a possibilidade. Agora, quem não elimina a possibilidade, no mundo de hoje, meu Deus do céu, tem muita coisa que a gente vai. Agora você tem que analisar o que serve para você. Roupa, ambientes, pessoas que você tem contato, relacionamento, tipo de trabalho que você vai ou não vai. Tudo isso você tem que analisar, ué. Tem que analisar. É importante você analisar, porque se você não analisar isso aí, depois não adianta querer ficar brigando, que nem o camarada na live passada, brigando contra isso. Capítulo 5, do versículo 4 ao 6, a doçura se transforma em amargura. Mas o seu fim é amargoso como abismo, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não pondereis os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. A sedução mais perigosa é a que vem das pessoas que escondem atrás das máscaras atraentes, como eu falei há pouco, e usam da conquista para atingir seus objetivos. O adultério é a quebra do 7º mandamento da lei no Antigo Testamento, e Salomão se fundamenta na lei de Moisés também, ok? O cristão não deve nunca seguir aqueles que andam na escuridão. É preciso fugir enquanto há tempo. Quer dizer, tem coisas, gente, que a gente não vai lutar, a gente vai fugir. Não vai lutar, a gente vai fugir. Porque olha, mas a Bíblia diz que a gente tem que lutar contra a carne. Não. Gálatas capítulo 5, Paulo vem e diz que o Espírito que habita em mim, o Espírito de Deus, ele luta contra a carne em mim, o poder da carne em mim, os meus desejos em mim, ok? É ele e não eu.
Eu não consigo. Você não consegue. Então a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai parar de ser hipócrita ou continuar sendo hipócrita. É só essa decisão que a gente precisa tomar. Okay? Não é se a gente vai pecar ou não vai pecar, se a gente vai lá cair ou não vai cair. Não é essa. Essa a gente vai ser hipócrita ou parar de ser hipócrita. É só essa. Por quê? Porque a pessoa hipócrita é aquela que proporciona a oportunidade, depois cai e fala: ai, mas eu não aguentei, ai, mas eu estava naquela situação, mas eu estava numa situação muito difícil, mas foi só um momento e tal. Olha, desculpa, mas ok, Deus pode perdoar, você pode mudar de atitude, etc e tal. Mas eu entendo que é um momento que a gente precisa tomar vergonha na cara, né? Eu não gosto de ficar espiritualizando tudo isso, porque tem a ver com a nossa decisão. Tem a ver com a nossa decisão. A gente vive num mundo hoje muito complicado. Muito complicado. Essa onda, se você é mulher aí, entrou nessa onda aí, feminista, por exemplo, você vai se lascar. Espiritualmente você vai se lascar. Ok? Mas fala do machismo. Não, machismo tem aí milhares de anos pra gente falar. A gente já sabe disso, que já foi feito muita besteira aí em nome de um certo machismo. E exato, ponto, eu concordo, foi feito mesmo. Agora a solução é agora o movimento feminista é a solução para o machismo que aconteceu histórico? Não. Não. Nunca um extremo será a solução para outro extremo. Nunca. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. A gente vive uma era de promiscuidade absurda. Tudo em troca do, mas eu quero ser feliz, mas eu busco a felicidade, né? Mas eu preciso ser feliz, agora eu vou ser feliz. Porque meu marido isso, minha mulher isso, e agora eu vou buscar ser feliz. E fica. Eu assisti um capítulo de uma série, não sei se vocês assistiram uma série chamada, acho que é Black Mirror. E ela é interessante porque cada capítulo é independente, é uma história meio maluca, principalmente sobre essas questões futurísticas, sobre esses conceitos que estão sendo colocados e tal. E eu assisti uma antes de ontem, um capítulo que fala exatamente do seguinte contexto. Você está no mundo onde um sistema de inteligência artificial vai encontrar para você o seu par perfeito para você se unir. Só que para isso ele define uma pessoa para você ter um encontro. Aí tem um relógio lá que esse encontro aí vai durar tanto tempo. Vai durar 3 horas, vai durar um dia, vai durar um ano, por exemplo. Então esse relacionamento vai durar um tempo e as suas reações vão ser computadas depois que acabou esse tempo. Separa da pessoa, né? Se é horas, dias ou de repente anos, separa da pessoa e aí ele vai falar que a outra pessoa precisa se encontrar de novo durante um tempo novamente e assim vai até o sistema entender com todos esses dados gerados uma pessoa que vai se unir e ficar para sempre. E aí eles vão, né? Se une a moça e o rapaz, na história de 2 pessoas, se une ali e fica tantas horas e tem relação, isso e aquilo, e reage, não sei o que tem, e fica isso por muitas vezes, até encontrar o par ideal. E a série é feita naquilo que é real. Hoje nós estamos falando aqui sobre capítulo 5 de Provérbios, sobre sabedoria, na verdade, dentro do capítulo 5 de Provérbios, tá bem? É uma série que eu fiz sobre sabedoria e hoje eu estou falando sobre o capítulo 5 aqui, principalmente sobre essas questões da sedução, sobre questões sexuais, enfim. Hoje eu estou abordando isso aqui e daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas, tá bem? Mas enfim, então, esse capítulo aborda esse contexto. E ele é baseado naquilo que acontece e tem acontecido. Então, a inteligência artificial junto com os conceitos de hoje em dia. Esses conceitos você experimenta, você faz, e daqui a pouco as coisas se encaixam.
Mas e tudo baseado nas nossas reações, nos nossos sentimentos. E como é que você está em relação a isso? Como é que você está em relação a isso? Capítulo 5, versos 7 ao 10. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Olha só como ele é duro nisso. Não entregue a outras pessoas os seus anos, a pessoas cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço. Uau! E todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Olha só o que o texto está dizendo aqui. Dá ouvidos a Deus. Se nós pegarmos o contexto do capítulo 1 ao capítulo 4, que nós já refletimos aqui, a sabedoria, ao relacionamento com Deus, aos bons conselhos, para que você não coloque os seus anos de vida nas mãos de pessoas cruéis. Para que o fruto do teu trabalho, tudo aquilo que você viveu, fez, todo o resultado, vá parar na casa de outras pessoas que na verdade não vão valorizar nada disso. Deus vocacionou você, Deus te salvou, Deus te derramou graça, te deu dons, e aí você de repente, moça, se entrega a uma pessoa que não tem nada a ver, só por um prazer, ou só por um desprazer com o outro, ou com o próprio marido. Você, homem, acha que ser homem é ficar saindo com muitas outras mulheres, acha que isso é ser homem? Não, mas a carne é fraca, mas quem diz que lascívia, prostituição é vitamina? Olha o tipo de vida, a gente tem que decidir que tipo de vida a gente quer ter. E alimentar a nossa vida de uma maneira que vai nos levar a esse tipo de vida. Você identificou que tem fraquezas numa área específica, então evite isso ao máximo. Não lute contra isso, evite isso ao máximo. Salomão é enfático em seu conselho, ele chama a uma tomada de decisão. Nós não devemos nunca deixar a vida acontecer enquanto observamos passivamente. É preciso decidir, é preciso ser firme nas decisões que agradam a Deus. Não é a ideia de que eu vou obedecer a Deus para salvar. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre agradar a Deus porque você foi alcançado já. Eu não consigo ver uma pessoa, ou entender uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia de Deus, que vive de qualquer forma, que aceita qualquer convite. Não consigo. Por vezes, ser forte é fugir e manter-se distante. O adultério, por exemplo, é uma tragédia. Traz vergonha e pobreza, mancha o corpo e faz perder a alma. Não existe nada de bom no adultério e nada que pode agradar a Deus. Adultério que é uma das questões que ele aborda aqui, né? Que depois ele vai falar sobre as questões conjugais. Essa ideia de que eu preciso ser feliz no casamento está desgraçando a família. Ah, mas como assim, Eva? Então eu preciso ser infeliz, é isso? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando... Eu te dou um conselho aqui. Deixa eu dar um conselho aqui. Homem, case com uma mulher que quando passar por problemas e infelicidades e frustrações, corra para os pés de Deus para buscar ajuda e não para o colo de outro homem. Mulher, case com um homem, esteja com um homem que quando passar por frustrações, dificuldades, problemas, corra para os braços de Jesus para buscar ajuda e não para os braços de uma outra mulher
para buscar consolo. Agora, eu mudo essa frase um pouco dizendo: seja essa pessoa que quando está com problemas, quando se sente infeliz, triste, amargurado, insatisfeito sexualmente, etc, 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 corra para os braços de Jesus para buscar ajuda e não para os braços de outro homem ou outra mulher. Isso tem a ver com o caráter. Isso não tem a ver com problemas que você está passando. Tem a ver com caráter. Imagine só se a todo momento que você fica irado com alguém, você vai matar a pessoa? E por que tem que trair? Isso tem a ver com caráter. E é sobre isso que Salomão está chamando a atenção aqui. Versículo 11 ao 14, é a penúltima separação que faz aqui. O sábio escuta os conselhos, e no fim, venhas a gemer no consumir-se da sua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu achei em quase todo o mal. Aqui estão as palavras de um pecador angustiado que lamenta o alto preço a ser pago por causa da sua desobediência. E todas as coisas que existem no mundo, a que custa mais caro na vida de alguém é o pecado. A obediência é o caminho seguro da bem-aventurança. Quem desobedece à lei ou quem desobedece a Deus e comete, no caso aqui, o adultério, certamente ao invés de sucesso encontrará ruínas. Desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos que me ensinavam. Eu odiei a correção, diz o texto. Uau, pesado isso. Pesado isso. Pesadíssimo. E por último, não tem nem muito o que comentar agora, né, sobre isso aí. 5, versículo 15 ao 20. A alegria da vida conjugal. Bebe água da sua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as suas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Usa uma figura de linguagem aqui, né? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciem todo o tempo e pelo amor seja atraído perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias no peito de uma estranha? Ele fala sobre essa bem-aventurança, né? Usa aqui uma figura de linguagem para abordar a questão do relacionamento entre os dois. Salomão compara desfrutar o amor dentro do casamento como beber água pura de um poço novo. Uau! O amor, né? Não só o desejo, né? Eu volto, né, a falar sobre o mundo atual como está, né? O mundo atual ele busca o desejo, o mundo atual ele busca satisfazer a vontade. Então até qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal ou amizade, é tudo baseado em o que eu gosto, o que eu sinto, qual é a satisfação que eu vou ter com isso. E não se vive mais o amor, por exemplo, né, que é uma decisão. Não se vive mais os valores, os princípios. E, afinal de contas, o importante é eu buscar a minha felicidade e por aí vai. Então, são conselhos do rei Salomão aqui a respeito disso. Conselhos de sabedoria. E ele fecha no versículo 21 ao 23, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos de Deus,
e ele pesa todos os seus caminhos. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade, né? A liberdade de escolha, por exemplo. Mas diante disso, o que ele fez? Ele instruiu usar essa liberdade com sabedoria. Mas há pessoas que abandonam os conselhos, abandonam a sabedoria, abandonam a Deus e acham que a liberdade é viver nas prisões pecaminosas ou de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Eu costumo dizer que o que a gente mais precisa é ser livre de nós mesmos. E que a verdadeira liberdade é quando eu passo a não fazer o que eu quero fazer. Deu para entender isso? Eu vejo algumas pessoas assim, agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quiser e tal. Ela não entendeu nada sobre liberdade. Porque liberdade é quando eu consigo dizer não para mim mesmo. Isso é liberdade. Quer que eu explique melhor? Vou explicar melhor. Dizer sim para aquilo que você deseja, qualquer idiota faz. Qualquer um faz, não precisa nem ter raciocínio lógico. Qualquer criança, não estou chamando de idiota criança, tá? Agora o exemplo é de um ser que não raciocina logicamente. Qualquer criança, ela tem o poder de reagir de acordo com o desejo dela naquele momento. Então não precisa ser inteligente. Não precisa se achar livre. Não. Por quê? Porque nós temos um desejo dentro de nós. Né? A Bíblia diz que somos sustentados pela concupiscência da nossa carne. Nós temos isso. Todo ser humano tem isso aí. Em várias religiões você vai ver as mesmas conotações em relação a isso. Então, para reagir e agir de acordo com a sua vontade, não precisa de nada. Agora, para agir e reagir contra a sua vontade, aí só uma pessoa livre. Só uma pessoa livre. Por quê? Porque quem domina é a razão, não é o sentimento. Então ela é livre desse poder sentimental e emocional que aprisiona o nosso mundo de hoje, né? Ou não? Estou falando besteira aqui. Estou falando besteira? Se eu estou falando besteira, por favor. Per favore. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Eu estou em 2 redes sociais aqui, só lembrando. Tá bem? Deixa eu só ler dessa rede aqui, eu já leio dessa outra também. Vamos lá. Vamos lá. S. Castro, meu ex-marido me traiu. Era médico e pegou uma criança dizendo que tinha sido abandonado só que era filho dele. Uau! Uau, minha querida. E aí, o que deu o final dessa história aí? Vocês estão juntos ainda? Cria criança? Como é que é? Fiquei curioso agora, porque é forte, viu? Uau! Conta pra mim aí. S. Castro, não sei seu nome, vou chamar de Castro, tudo bem? Conta pra mim o que aconteceu. Forte, pesado? Não é fácil não, né? Não é fácil não. Me abandonou e eu fiquei sozinha. Puxa vida, meu irmão. Que Deus te dê graça aí, que Deus te ajude a recomeçar a vida, né? Não é fácil. Realmente não é fácil. Ok? Não é fácil. Né? Depois de anos de casado, recomeçar a vida assim, eu sei que não é fácil. Também tenho experimentado na pele esse recomeço. Ok? Aqui, vamos lá. Buena Suênia. Infeliz hoje está desse jeito e muitos não têm sabedoria. Infelizmente, hoje está desse jeito. É verdade, Suênia. Infelizmente é verdade. O mundo de hoje tem mostrado. Um beijão para Faiza, minha mãe árabe aqui. Beijão. A verdade, liberdade e isso não cometer pecado. Então, liberdade é quando a gente consegue falar não, né, Faiza? Para o pecado. Porque falar assim, qualquer um, né? A gente já é levado, né,
para as coisas erradas, né? Você vê, uma vez eu fiz um teste também em Minas Gerais, né? E fiz um teste com uma criancinha começando a andar e tal. E aí, muitos anos atrás, isso acho que foi em 2005 mais ou menos. E aí eu lembro que a criancinha ali andando, segurando na parede, então ia colocar o dedinho na tomada. Na hora eu apareci e falei o nome dela, falei, não. Ela olhou assim, colocou o dedinho na boca e tal. Aí eu fingi que ia embora. Eu fiz o quê? Pô, aqui ó, do lado da parede aqui, fingi que ia embora. Aí ela fez assim, ó. Aí eu apareci, na hora que eu apareci, coloquei o rosto assim, fiz um barulhinho, ela olhou pra mim assim e fez. Quer dizer, ela sabe que é errado. Né? Então, é só uma brincadeira que eu fiz ali para testar que o ser humano já nasce inclinado já a fazer coisas erradas, desde pequenininho. Ela não estava conscientemente falando eu vou errar, não é isso, né? Mas a natureza do ser humano já é essa. Então, para seguir essa natureza, não precisa muita coisa. Agora, como a Faiza colocou, né? A liberdade, uma pessoa livre é aquela que consegue dizer não para essa vida de coisas erradas. Esses desvios de valores, de princípios, etc. Ok? Eu não sei o que vai ser daqui a alguns anos, porque essa geração aí, meu Deus, não tá fácil não. Jogador, é o seguinte, eu tenho mais 10 minutos com vocês aqui, tá? Hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo. Hoje eu desligo um pouquinho mais cedo aqui, tenho 10 minutinhos com vocês. Lembrando que quarta-feira eu vou estar com o Érico aqui, com o Darwin batendo um papo. Oxe, deu alergia agora. E quem está no grupo lá vai receber o assunto que a gente vai estar tratando e conversando. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu tenho mais perguntas aqui. Dá tempo de eu responder mais umas 2 perguntas aqui. Tá bem? Deixa eu ler algo aqui que eu marquei. É impossível pecar sem se prender. Um dos enganos do pecado é que ele promete liberdade. Você lembra da história de Adão e Eva? Se você fizer, você vai ser livre, você não vai precisar de mais nada, seus olhos vão se abrir, você... É sempre assim, olha, o erro ou o pecado sempre promete para você algo legal, algo que você deseja. Então toma muito cuidado, tá? Você lembra daquelas histórias, né? Como é que é? Esqueci. O Aladim lá aparece, o gênio da lâmpada aparece. Eu vou conceder 3 desejos para você. E todas as histórias que o pessoal conta, ou desenhos também, sempre ferra, né? Sempre quem pede os desejos ali se ferra depois. É mais ou menos por aí. Ok? É quando você reage somente pelos desejos, olha. Agora, olha a expressão que eu usei. Tá? Entenda que eu nunca falo uma palavra aqui que não caiba no contexto, tá? Só por falar, tá bom? Então, perceba que eu disse o seguinte, olha, age somente pelos desejos. Por quê? Porque eu não vou eliminar os meus desejos. O desejo, ou o sentimento, ou a emoção, tudo isso é necessário. Mas tudo isso tem que ser coordenado pela razão. É só isso, ok? Não é eliminar desejos. Tem gente que vai pensar que não pode sentir mais, não tem como. Você vai sentir. Agora você vai coordenar esse sentimento. Apenas isso, ok? A Regina tá perguntando aqui, olha, se já é inverno em Portugal. Olha, é outono aqui em Portugal, ok? Então, aqui ainda tá tranquilo, 15 graus, 12, 13, que é outono, tá bom? Mas hoje choveu pra caramba o dia todo hoje, pancada de chuva aqui violenta hoje, o dia todo, tá vendo? Fui lá pra região de Lisboa, tive alguns compromissos lá e choveu muito. Aqui o inverno chove bastante, é uma característica, e muito frio e vento. E eu moro aqui no 9º andar, então aqui venta demais, ok? Mas aqui dentro é gostoso.
Beleza. Ainda não tô nem ligando. O que tá ligado ali é um globo que eu tenho. Aqui, nessa aqui dá pra ver aqui, ó. Mas o aquecedor, nem tô precisando usar aquecedor por enquanto, tá tudo tranquilo. Eu e a Bia aqui, estamos tudo em paz. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui 6 minutinhos com vocês, tá bem? 6 minutinhos. Olha, a gente está preparando a página onde tem os nossos cursos, tudo certinho. Logo, logo vou estar comentando com vocês aqui também. A gente está tendo que refazer algumas questões aí, até dos cursos sociais aí que eu quero comentar depois com vocês, curso da Refúgio, etc. Falar nisso, faz, você está aqui ainda? Faz, né? Faz, está aqui ainda? Se tiver, fala aí, faz. Ó, o Fernando perguntando aqui, ó. Mortificar a carne é controlar os nossos desejos? Tá, só falar com a Faz aqui, vou responder a sua pergunta, Fernando. Ô Faz, precisamos conversar aí pra gente voltar às nossas lives, viu? Agora já dá pra voltar. Tô voltando aqui também. Aos pouquinhos já tô conseguindo ter cabeça melhor aí pra fazer as lives já. Tá bom? Eu e a Faz, a gente tava fazendo as lives quinzenais e precisamos voltar. A gente fala sobre ajuda humanitária, ajuda ao próximo, etc. Enfim, vamos marcar para a gente retomar as nossas lives aí. Eu tinha dado uma parada geral aqui, agora estou voltando, graças a Deus. Maravilha. Bom, o Fernando perguntou: mortificar a carne é controlar nossos desejos? Mortificar a carne, sim, controlar os nossos desejos. Agora, Fernando, na verdade, deixa eu responder de uma forma um pouquinho mais completa. Eu tenho tempo aqui, ó. 2 minutinhos eu respondo no máximo. Eu respondo isso aí de uma forma um pouco mais completa. Ó. Vamos lá. Mortificar a carne é controlar os nossos desejos? Em parte, sim. Por que em partes? Porque a primeira parte é mortificar a carne é eu não dar vazão para esses desejos surgirem. É como eu estava falando antes, é evitar a possibilidade dele começar. Certo? Mas tem situações que a gente não vai conseguir evitar, então sim é controlar depois, ok? Eu falo dessa forma por quê? Porque se você entende que você tem um desejo, seu ponto fraco é bebida, pô, não chega nem perto de bebida, não saiam com pessoas que bebem, não visitem casa de pessoas que bebem, que estão coisas, bebida alcoólica na mesa e tudo e tal, não mexe com isso, sai fora. Porque se você fizer, você vai ter que ficar todo momento tentando controlar o desejo, porque você está aguçando o desejo, você está alimentando o desejo. Entendeu? Aí é um problema. Eu não tenho esse problema, então eu posso ir em qualquer lugar, sentar em qualquer pessoa. Eu não tenho esse problema em relação a bebidas. Ok? Mas eu tenho esse problema com outras coisas, que eu faço o quê? Evito começar. Então, mortificar a carne é você identifica a concupiscência da sua carne e se afasta. Mas quando isso não é possível, então você tem o poder para controlar. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5. Domínio próprio você tem. Ok? Rosélia. Pastor, tem uma amiga que se mudou para Portugal. Você tem lugares de reunião? Olha, eu moro aqui nas Caldas da Rainha, Rosélia. Né? Entra em contato com a nossa equipe e aí, de repente, coloca ela em contato comigo. Tá bem? Eu moro aqui nas Caldas da Rainha e a gente reúne aqui. Tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí ajudar o pessoal a começar a se reunir em vários lugares também, para não ficarem sós. Beleza? Entre em contato. Ô Pri, entre em contato fazendo um favor aqui com a Rosélia. E não sei se ela está no grupo de WhatsApp, mas se conseguir, me coloque em contato aí com essa pessoa e eu converso. Tá bom? Se ela não tiver reunida em nenhum lugar. Beleza? O Fernando colocou o seguinte, ó. Antes eu tinha a ideia que isso era não ter mais ele. Não ter mais ele, né? É o que a maioria pensa, né? Pensa que você não tem mais Deus, não sente mais nada. Agora você está com Deus, não tem sentimento ruim nenhum. Meu filho, você tem vontade de fazer coisas absurdas. Meu Deus do céu, claro que você tem vontade. O problema não é ter vontade, o problema é eu não alimentar isso, não dar brecha para que isso aconteça. E se isso acontecer, é eu decidir fazer diferente dessa vontade. É só isso. Entendeu? Tem coisas que não tem como a gente evitar de sentir.
Mas tem coisas que tem como a gente evitar decidir. É uma decisão nossa. A gente decide se a gente vai dar desculpa depois de alimentar isso, né? Ou se a gente vai tomar uma decisão de evitar. Grande parte dá para evitar. Faça uma listinha, coloque no papel e tome a decisão necessária, tá bom? Jogados, olha, eu vou ter que desligar agora, vou ter que sair da nossa live, tá bem? Eu tenho um outro compromisso agora e hoje eu fiquei um pouquinho menos, mas na quarta-feira a gente está aqui para bater aquele papo, trocar ideia, eu e mais os garotões. E logo logo eu quero chamar aqui as moças, e eu quero desafiar aqui algumas moças para bater um papo comigo também sobre alguns assuntos interessantes. As moças dos Jogados lá, vamos lá bater um papo, tá bom? Beijão no seu coração, Deus abençoe, fica com Deus, a gente se encontra lá no grupo de WhatsApp dos Jogados. Valeu. Beijão, Faiza, fica com Deus, viu? Beijão, tchau, tchau, valeu.